Olá, muito boa noite, bem-vindos à grande entrevista desta sexta-feira. Tema dos mais interessantes, né? Quer dizer, a doutora Delma, que já andou por vários programas aí, mas sempre há também um livro desse aqui de 750 páginas, se não tiver assunto para discutir, o que a gente vai discutir? Essa senhora é doida. Ela aprofundou, me pôs cabala aqui no meio, nossa, se pôs religiosidade, pôs filosofia, é uma coisa de doido, é muito rico. Então nós estamos hoje prazerosamente recebendo a doutora Delma Fernandes Muniz, né, que é uma carioca, estudou no Vale do Paraíba, na Univap, que é em São José dos Campos, na Universidade do Vale do Paraíba, que eu sei, tá vendo como minha investigação funcionou? Sou amigo do Moro, o Moro é meu amigo. E agora ela está aqui em Ribeirão, com a sua clínica, professora doutora pela USP, palestrante, né, entre outras coisas. E hoje ela vai reservar um tempinho para falarmos desse seu trabalho. Eu vou tomar a liberdade de sair um pouquinho também dele, quando necessário. Por exemplo, eu sei que você é craque em hipnose. Eu falei, né, que eu fiz um desafio para um senhor argentino. Ela é hipnose, tenta me hipnotizar, entrevistando o cara. Vamos fazer? Vamos fazer. Você vai entrar em transe já. Falei, coisa nenhuma. Ele não conseguiu, ele desanimou. Entendeu? Então, eu queria saber por que uns, só de você fazer assim, o cara fala, bum, e outros falam, não, está querendo me enganar. Se preparando, né? Ah, bloqueei, claro. Né? Bloqueei, claro. Você que acha que eu vou voltar outra vez na Dilma, o nego fala, né? Não volto mais na Darcy Vera, não. Então, essas coisas, assim, as pessoas falam, né? Bom, Delma, eu vou colocar aqui seu rápido e sucinto currículo, isso é muito mais que isso, mas só para as pessoas saberem, né? Você é doutora em psicologia pela USP de Ribeirão, professora universitária, pesquisadora, palestrante, também uma coisa interessante. Se tomar um tempinho, eu vou querer dar um beliscãozinho aí. Formada em letras. Você só fez o curso de letras ou foi para alguma especialização? Não, só fiz o curso de letras. Catou canudo e disse, psicologia é minha vida. Isso. Mas chique, hein? É o chamado. Mas faça direito agora. Como psicóloga, ela atua principalmente no atendimento terapêutico, na hipnose, na apometria, palavrinha, que é a cura quântica estelar, sinônimo, né? Isso. E tratamento da árvore da vida. O judaísmo está vivo aqui. É membro da Sociedade Brasileira de Hipnose de Ribeirão Preto. Então, tem um movimento forte aqui, né? Sim. Doutor Lima, acho que é Lima. É o saudoso Lima, né? Eu lembro que eu entrevistei. Ele é quem encabeçou. Foi através dele que eu fui apresentada esse mundo mais oculto, mais esotérico. Ele era uma das autoridades nesse assunto aqui na cidade. Foi ele mesmo. Me lembro do sobrenome. Ela é escritora, tem 3 livros, estão aqui os 3 para a gente mostrar e sugerir a leitura. São publicados todos. O mais recente é este aqui, A Verdadeira Medicina, O Despertar da Consciência Crística. Tem gente que pode ler crítica, nós temos que ter as duas. A crítica e a crística, de Cristo, viu? Então tem uma coisa séria aí. Ela publicou já o Resgate da Felicidade por Meio de Vidas Passadas. Esse assunto me interessa muito. Estou louco para saber o que eu aprontei lá na Idade Média. Entendeu? A Luz de Cristal. Só a Idade Média, Cassandra? Vamos um pouquinho mais para trás. Eu devo ter nascido um pouquinho. Vamos começar lá desde... Antiguidade clássica? Não, lá em Atlantis, Lemúria, um pouquinho antes, né? Sei lá, eu acho que eu fui grego, não é possível, viu? Morei em Atenas. Resgate da Felicidade por Meio de Vidas Passadas, tem a Luz de Cristal, que é o planeta azul, o nominho aqui, Zetorian. Zetorian. E agora, o consagrado, está tendo uma boa aceitação e procura. O marketing está muito bom, a divulgação, e eu quero agradecer a Mônica Vasconcelos, que foi a primeira a falar de você para mim, entendeu? Através de algumas coisas, tudo certinho. E é a verdadeira medicina, o despertar da consciência crítica. Ok? Crística, tá vendo? A gente é traído. olha aquilo que você já está, né? Você está vendo? É o inconsciente falando. A gente fala muito em trabalho de rádio. Esse é o ato falho que a gente fala? Ato falho. É isso aí. Se fosse o William Bonner, eu diria, desculpe, não sou falha. Vira a página. Mas aqui a gente corrige e vai no ar. Nas nossas conversas, em sala de aula, em palestra, que a gente falava, o problema do estudante hoje é que ele não tem consciência crítica. Caramba, você está lendo um texto? Analise isso, aprofunda, alguma coisa vai ficar. Corre, lê rapidinho para fazer a prova e ficar livre do trabalho escolar. Para fazer o TCC. Essas coisas que você vê, deu no que deu essa educação brasileira. Né? Às vezes um livro desse você vai levar um ano para esgotar, e muito mais até. Quanto você levou para escrever? 4 anos.
Eu vou querer ler em 15 minutos? Não faz isso. Mesmo porque ele estimula você e é um convite para você aprofundar muito mais o tema. Claro, é provocador, pelo que eu sei. Doutora Adelma, o título de seu mais recente livro, A Verdadeira Medicina, O Despertar de uma Consciência Crística, já sugere e nos leva a formular 2 perguntas. E o título já provoca. A primeira, o que é a verdadeira medicina? E a segunda, o que seria o despertar da consciência crítica? Sim. De uma maneira resumida, porque eu sei que você gosta de explicar muito, e o tempo é inimigo em televisão. É uma tendência do professor, natural, né, Cassone? Isso. Bem, o que me levou a essa pesquisa foi a própria limitação que eu me encontrei dentro da academia da psicologia, né, buscando entender a complexidade da mente que leva muitas vezes e que consequentemente a própria distúrbios de inúmeros comportamentos, dores e sofrimentos que estão na verdade inseridos na alma. Hein? Então, na própria abordagem, porque é importante dizer que eu também trabalho, obviamente, a psicoterapia, porque é a minha formação. Hein? Então, nesse contexto, mediante a própria anamnese, a pesquisa, junto ao paciente, eu me vi em algumas circunstâncias, mesmo utilizando a metodologia do recurso, que é fantástico, da hipnose, através, então, de acessar o campo do inconsciente coletivo, que é onde está toda a história de nossas existências anteriores, chegava em alguns momentos que eu me limitava em algumas questões. Porque mesmo desenvolvendo e trabalhando medos, ou as pessoas, o próprio paciente melhorava em algumas questões, existiam algumas coisas que estavam ali muito sutis, né, que não permitia que a pessoa saísse desse estado de sofrimento e dor. Então, mediante essas questões, não sou nenhuma fanática religiosa, na verdade eu sou cristã, eu sigo ao Pai Maior, né, acredito piamente. É a religiosidade, né? Sim. E aí isso me movimentou a buscar uma seguinte questão, que sempre me movimentou. Se a vida, se Deus é amor, é vida, é bem, por que a doença? Tem alguma coisa errada aí. E por mais que a gente acessasse e transmutasse a própria realidade do sofrimento do paciente, existia ainda alguns impasses e algumas energias que se movimentavam, porque nós temos, ou seja, quem trabalha com isso necessariamente possui uma sensibilidade, né, que muitos dizem de mediunidade. Então, eu percebia algumas nuances. Que você nuances. não tem nada contra. Você não, deixou claro isso. Qualquer tipo de manifestação, de caráter espiritual, válida. São encadeamentos e são propostas. Nada contra. Eu vi isso aí numa entrevista que você deu à Revide. Sim, isso. Então, ali já me mostrava algumas questões e alguns campos que eu deveria estar aguçando e me aventurando. Um desafio para você, hein? Sim. Enveredar por esse campo. Porque a gente pode dizer que a parapsicologia. Porque de repente você estava muito confortável com as suas... Você é freudiana, não é freudiana, é reikiana, o que você é? Na verdade, é uma soma de todos eles. Isso. É muito bom isso, né? Porque o freudiano também é muito chato, desculpa os freudianos. Tem uma amiga que é freudiana. Então, na verdade, o chato é força de expressão, porque tudo aquilo que limita também é isso. Eu não sei se é isso, será que é? Né? A questão maior, Cassone, é você questionar, investigar. Ah, sim. Você fala isso também, né? Você colocou uma coisa muito interessante na abertura das suas questões, seu programa, que o aluno, ele é acomodado. E a função do educador é instigar a curiosidade. Né? E eu sempre tive muita curiosidade, eu sempre fui muito questionadora. E eu não gosto de nada formado, nada terminado. Eu acho que não existe término. Desculpe, a curiosidade é a antessala da ciência. Né? Sim. Os grandes cientistas ficaram, inclusive a não satisfação com o status quo. Isso. Será que não move? Move, se move. Mas que move, rapaz? Falaram lá os doutos da religião, move. Foi para a fogueira, mas provou que movia. Sim. Foi? Sim. É assim mesmo. Aí, quando eu comecei, mediante a hipnose, isso foi abrindo uma série de coisas, começaram-se manifestações, né? Começou pela hipnose? Na hipnose, pelo próprio paciente, onde ele revelava as suas questões de vidas, e isso aí é algo que remonta, né, à antiguidade, vai muito além do que isso. E aí, mediante as manifestações, eu comecei a entender, mas tem alguma coisa além. Existe uma voz, existe uma energia, que não necessariamente é apenas do paciente. Né? Então, foi quando
essas manifestações surgiram e as questões foram extremamente pertinentes e constantes. Que interessante, você partiu daí. Sim. Aí, por quê? O que é psique? Ela é composta do ego, né, do intelecto e da mente. Sim? Mas existe dentro desse contexto sentimentos e pensamentos que nós chamamos que são suprimidos, que nós chamamos de ego supressor, que é aquilo que o paciente não tem controle, que surge e que por surgir remete a ele ou leva a ele, conduz a ele a inúmeras situações de sofrimento e dor. Se você puder traduzir em termos práticos, sim. Aí, experiência clínica, seria legal. Ok. Bem, em função disso... Quando você achar que é interessante. Eu comecei a perceber, e aí, pelas leituras, eis que surge a Cabala. Eu nunca tinha escutado sobre Cabala. É um mistério, né? Sim. O que é isso, Cabala ou Cabalá? É. Né? Na verdade, a gente sabe que do judaísmo é uma concepção cristã e é uma proposta de levar um indivíduo a entender o que é Deus, o que é criação, né? O que é energia, o que é universo. E eu fui pesquisar isso. Pesquisando nisso, eu vi algo que me chamou a atenção. E isso, obviamente, eu estou falando que eu não estava sozinha. Cada questão, algo me abria. E aí caía um livro, caía uma pessoa, caía um curso, caía uma questão. E mediante a isso, eu comecei então a investigar que além deste psique, desse conteúdo que o indivíduo possui, né, na sua mente, que é algo inusitado, extremamente complexo, existiam energias e campos dentro da pessoa. Bacana. E mediante a isso, então foi quando a árvore da vida surgiu e surgiu seres pelos quais se apresentaram. Nós vamos falar bastante disso aí, se possível. Para auxiliar. Então eu tenho que concluir nesse início de conversa nossa que o Shakespeare, ao produzir o Hamlet, no ato 1, cena 5, quando Hamlet observa Horácio, que há mais coisas do ser na Terra, que sonha a nossa filosofia, o que pensa na filosofia, você se fundamentou nisso. Tem mais coisa aí. Sim. É o princípio da descoberta. É o né? princípio da Da descoberta. insatisfação, justamente. da inquietação de quem pesquisa. Né? Sim. E deu certo, né? Que bom. Sim. E a Cabala, na verdade, ela é uma proposta e a árvore da vida é um instrumento porque é uma linguagem. Vamos falar da hora que você quiser. Pode E falar aí, disso. então, essa linguagem, ela se retrata através de simbologias, de palavras sagradas e tudo mais. A árvore da vida é a cura quântica estelar e a Não. Cabala. É a Cabala. É. A árvore da vida é o meio da linguagem pela qual nós utilizamos. Muito ligada à Cabala, desculpa. Sim. A cura quântica estelar é outra coisa. A apometria, que é a cura Isso. quântica estelar, ela nos possibilita, mediante o uso do Merkaba. O que é isso? Mente, corpo, alma. A junção dessa tríade nos possibilita acessar informações inerentes à alma e toda a sua ancestralidade. Agora, doutora Delma, desculpe as interrupções, porque eu sou um curioso. Claro. Como a gente tem acesso a esses elementos? Quer dizer, a partir de quê? A partir de referências, por descoberta? Como é que você fecha a questão? Nós somos isso, isso e isso. Como é que você fecha essa questão? Nós somos... Num universo tão improvável. Sim. Nós somos a semente de Deus, nós somos o átomo de Deus, nós somos a célula de Deus. Você comprova isso? Criação. Fisicamente? A física, em que sentido? A partir do momento que você consegue recuperar, revigorar ou transmutar ou trazer a cura e a saúde para o indivíduo. Que é a física, a ciência, o que é? A ciência nada mais é do que o estudo pelo qual te possibilita você adentrar, mediante procedimentos, instrumentos, e aguçar algo que possa ter uma representatividade estatística. E você passa a utilizar isso como um instrumento, aplicar isso aí. Sim. A ciência só é boa se aplicada, senão Sim. não adianta. Aí quando você Não é? começa a aplicar essa ciência, é onde entra o que você acabou de colocar. Algo pelo qual instiga você a ir além. E você entender que nós estamos ligados a algo maior, que é uma energia. Porque o que é esse físico? A Cabala, ela antecede o físico. Começa por aí. Boa. A apometria, ela antecede o físico. Porque ela é uma energia. E a Cabala foi trazida, vamos dizer, foi permitida ser conhecida por tantos que nos antecederam, que são os missionários da luz, né? Que próprio Cristo era um cabalista, é um grande mago da luz, porque tudo que ele procedia em termos de cura era uma manifestação, manipulação do éter, do fluido, do universo. E em termos bem práticos, o Papa Francisco, não é um pouco disso que você está falando? Sim.
Ele essa veio de uma capacidade certa... invejável de de galvanizar, abrir de aproximar pessoas. Eu fico encantado com esse Papa. Como ele não tem rejeição, nem de que... Não. A Igreja sempre teve uma brutal rejeição, até dos católicos. Sim. Não tem, tem. Não. E ele veio realmente para Não é quebrar essa esses luz dogmas. aí que você está falando? Sim. Sim. Impressiona É isso. uma proposta É. diferente. Por quê? O que nós somos? Nós somos seres, nós somos criaturas que estamos aqui para viver dentro de um contexto pelo qual deve ter um sentido. Nós não estamos aqui para viver apenas para casar, para ter filhos, para trabalhar. Procriar e fazer riqueza. Nós estamos aqui para algo muito maior, que remonta a nossa essência, que remonta a nosso passado, pelo qual nós A esquecemos. gente vem à Terra, vem à luz com um papel determinado. Sim. Cabe a você descobrir que papel é esse. Sim. Aí entra a questão. É. O que necessariamente é a Terra? É uma proposta, é uma orbe pelo qual existe um ser, A Mãe Gaia. Mãe Gaia, que é uma vida, e nós somos os elementos e as células dessa Mãe Gaia. Nós somos os filhos dela. Sim. Entretanto, essa energia ela foi criada para que nós pudéssemos ali habitá-la. Mas para quê? Apenas para isso? Não. Porque toda a criação ela não se esgota e muito menos ela se paralisa, se estagniza. Ela necessária precisa ter um processo de continuidade. Sim. Então, tudo que o Pai, o Maior, cria, o Criador nos possibilita, a fonte que tudo é, em Sofiraú, e Deus os nomes que queiram dar, Alá, enfim. São chamadas variações sobre o mesmo tema. Isso. Tudo que então o Pai cria, ele tem um sentido para que as pessoas possam necessariamente retomar e a engrandecer e acrescer um conhecimento pelo qual você vai cada vez mais se tornando mais próximo a Ele. Okay? E assim, multiplicar o conhecimento, a vida, o bem e o amor. Doutora Delma, perdão. O que acontece, então, quando um fato desse, assim, as pessoas jovenzinhas já padecem ou de um acidente, uma doença grave e saem do mapa mundi? Como é que fica isso aí? Quer dizer, você fala, inclusive, em reencarnação, não? Talvez com esse termo, mas outras vidas. Mesmo porque você também é uma especialista em regressão de vidas passadas, regressão em vidas passadas, Sim. Em busca da felicidade, que até o seu livro aqui. Sim, não primeiro. é? O seu livro aqui, que é um outro livro, Resgate a Felicidade por meio de vidas passadas. Sim. Como é que justifica isso? Quer dizer, então, quer dizer, esse arbítrio que você pode sugerir, você diz que nós somos Deus. Né? Você diz em determinado momento do seu livro que nós somos Deus, nós podemos... Depende de nós. Os problemas somos nós que criamos. Ninguém cria problema para a gente. Fala do seu ego, lá, a coisa toda. Como é que justifica isso? Um acidente, por exemplo, do ponto de vista do estudo da vida? Sim. Aí são duas situações. Eu vejo da seguinte forma. É uma interrupção inesperada. Né? Mas programada. Programada por quem? Por aquilo que está ligado à evolução desta alma, ou deste fractal. Uma força que comanda tudo Sim, isso. tudo tem um sentido. Isso, fica bem claro isso Sim. aí. Senão... Então, aquela alma, aquele ser veio para aquela família num curto espaço de tempo para que ela pudesse, de uma certa forma, trazer o sentido da vida, mesmo que seja mediante a dor, e as pessoas, o ser humano ele ainda não conseguiu apropriar-se e aceitar a morte, que na verdade não existe a morte. Tema indigesto, né? E tudo isso, na verdade, está ligado pelo próprio apego, pela própria condição humana pela qual nós valorizamos e esquecemos que antes deste corpo nós somos uma energia, uma alma, e nós estamos interligados por algo muito maior. Então, a morte ainda é vista como uma separação, como um sofrimento e como dor. Então, tudo é uma programação para que aquela criança venha naquele lar e, mediante esse pouco tempo que tenha de existência, para criar, né, algo pelo qual vai enlaçar ou despertar naqueles pais ou naquela família um questionamento que venha de encontro a algo que eles necessitem para começar realmente a buscar o sentido de suas vidas. Bacana. E essa tarefa que seria, teoricamente, desenvolvida por essa criança, quando ela aqui esteve, veio para cá, terá continuidade? Aí você está indo muito profundo e complexo, cada pergunta é mais de meia hora de resposta. Mas vamos lá. Você me fala numa medicina que cura tudo, eu quero saber que eu estou nessa também. Vamos lá. Eu estou ficando veinho, viu? Bem, primeiro, Cassone, o que é uma alma?
Né? Isso, vamos traduzir. Vamos começar por aí. Tem uma didática muito boa, explica legal. O que é uma alma? A alma é uma centelha divina, vamos colocar dessa forma, ok? Porque é uma energia, né, divina. Ela veio e antecede e veio muito distante desse globo pelo qual nós conhecemos. E isso é bíblico. É uma consciência divina. E esse é bíblico. Sim. Como foi feito o homem, né? Uma centelha, aquela coisa toda. Né? Detalhe, Adão não é um homem, é apenas um... O arcabouço. E na verdade... O invólucro. Vamos colocar que é uma criação, né? É uma raça. Você acredita nessa explicação da religião católica, bíblica, até de... Não tudo que está ali. Existem questionamentos, existem muitas coisas em verdades e muitas coisas que foram deixadas Essa coisa de lado. da serpente, isso virou até uma mitologia. A serpente é a simbologia em função do pecado. Né? Tem que explicar de uma maneira... Porque a serpente está ligada à Kundalini, a energia sexual, né? E essa simbologia da energia sexual é pela banalidade que o homem começou a usar a sexualidade. Por isso a referência da serpente. Seduziu Eva? Não. Não seduziu Eva. Eva, costela de Adão? Não. Essas coisas Adão e Eva são, na verdade, características, criança, são raças. Lá no catecismo eu sofria muito com ela. A professora falava essas coisas e não explicava. A gente... Agora você chega, você vai ter que explicar tudo. Pode? Na verdade, a relação Eva e Adão ela está ligada a energias, ao gênero, porque a alma ela não tem sexo. Começa por aí. A igreja tinha que materializar o fato. Sim, né? sim. Tudo que é espiritual precisa ser materializado, a pessoa não acredita. Então, mas essa materialização se deu pela regressão. Aí que vem. Nós regredimos no nosso tempo, no nosso espaço, e esse tempo foi criado para essa dimensão específica, para que a gente pudesse voltar ao que somos, consciência divina, alma de Deus, mas um corpo humano. Daí o tempo. A linearidade está ligada a esta realidade, Cassone, não está ligada a Deus, porque Deus não é tempo, Deus é espaço, Deus é vida, Deus é bem. Você fala muito em tempo, né? Você Por quê? Trabalha muito a questão do tempo. O que aconteceu com o tempo? Nós vivemos dentro de um calendário, apesar que nós temos vários tipos de calendários, mas vivemos dentro de um contexto de um calendário gregoriano. Foi trazido por Constantino. Sim. E com isso ele quis criar o quê? Uma relação de 12 meses. Um tempo pelo qual prevaleceria todas as responsabilidades e compromissos do homem, pelo qual ele deveria então destinar. E aí vem uma série de questões, ansiedade, compromisso, responsabilidades, e quanto mais a gente está inserido isso, mais a gente deixa de lado o quê? A consciência, a essência. Lembra muito o mundo moderno, né? Você não tem tempo mais para as coisas mais profundas de Não tendo tempo mais para essas questões que remetem a gente ao nosso amo, o que somos, o que nós vamos viver? Tempo para reflexão, sim. Não é? Então nós vamos ver automatismo. E essa foi a intenção, que foi trazida há uns séculos atrás, para gerar no homem essa ansiedade e ficar cada vez mais distante da fonte de Deus. Okay? Mediante a isso, porque aí nós entramos na primeira questão que você me fez, a Cabala. Isso. Ela é, na verdade, o quê? A proposta dada pelo Criador para que jamais perdêssemos o que somos, independente de como estamos. Aí entra o tempo. Ok? Para quê? Aí a árvore da vida, que é um trabalho de Cristo, de Sananda, de Jesus. Para que a gente pudesse, então, mediante esses instrumentos de questionamentos, voltar, porque a árvore da vida, nós temos céfiras dentro de nós, que nada mais são do que inteligências divinas. E essas inteligências estão ligadas às virtudes de Deus dentro de nós. Olha. Então, em função desta realidade, né, a própria proposta, né, da alma estando nesta terra, nessa dimensão específica, que não remete e está muito distante da plenitude do que é o amor em Deus, porque nós vivemos a violência e por conta das pessoas ainda não conseguirem ainda despertar o sentido do amor ao seu semelhante. E a cultura popular é sábia nesse aspecto, porque ela diz, está faltando Deus no coração dos homens. Que é um pouco isso aí, né? A gente constantemente, nós somos... Ouve, né? Pessoas simples falando isso, está faltando Deus. E se está faltando Deus é por quê? É? Onde que fica o amor em nós? Aqui, no meio do nosso corpo. E onde que é a sede da alma? Nesse chakra aqui. Aqui nós temos um chakra que se chama câmara, né? A câmara sagrada. Aqui é Cristo em nós.
Sim. Quando então o homem excedeu-se e usou do seu conhecimento, aí vem a árvore do conhecimento do bem e do mal, ok? Conhecimento por quê? Nós somos seres intelectos, então nós temos a capacidade de discernir, aí o livre-arbítrio, as escolhas. Então, mediante a capacidade de discernir, e a partir do momento que eu comecei a escolher, eu então questionei, por que o bem? Então, por que eu não utilizar isso para o meu próprio bem, independentemente do outro? Aí se formou o ego, mente, há muitos milênios atrás. Esse ego é terrível, hein? Sim. Esse ego interno que você chama, né? E inferior também. Sim. E a partir daí, o próprio Freud desenvolveu com muita propriedade tudo isso. Naquela tríade consciente, subconsciente e inconsciente, onde é que se localiza isso, basicamente? Sim. E o inconsciente coletivo é onde que está ali toda a programação do que somos, do que vivemos. Bem? Então, a Cabala, a proposta é ensinar o homem, porque não poderia se perder. O homem retrocedeu tanto na sua ignorância, porque o conhecimento do bem e o mal levou o homem a viver a ignorância, por questionar a vida. E guerra para todo lado, né? O mundo mergulhou em guerras. Sim. E a partir daí trágicas. O que aconteceu? Nos dissociamos e sofremos uma cisão, uma separação da consciência, porque a consciência é o bem puro. Aquilo que está, por pequeno que seja, que não esteja no mesmo contexto e vibração, não pode viver na consciência, porque isso geraria um caos. Então, vivemos e começamos a retroceder no caos. Então, qual seria o ponto de partida, depois de toda essa simpática teoria? A partir de amanhã eu quero mudar minha vida, eu quero entrar nesse organismo de prática do bem, de dar espaço maior para a minha felicidade. O que eu tenho que fazer a partir da minha rotina, das minhas ações diárias, cotidianas? É levantar pensando em coisas boas, para começo de conversa. E já entra pensando em desgraça, 10 minutos depois acontece, não é isso? Isso. Vai sair na rua e o nego te pega. Só que aí você entra num contexto que se chama os hábitos pelos quais eu criei estão enraizados. Então, dá um roteirinho para mim, para melhorar, por exemplo, o seu astral, para você não ficar depressivo diante de fatos a que você assiste diariamente. Sim. Todo dia um ladrãozinho lá levou mais milhões, não sei de quanto. Enfim, é uma festa isso aí. Então vamos parar de assistir televisão e Você acha notícias? uma boa? Você acha uma Sim, boa? vamos começar a andar na natureza, entrar em mais contato com os animais. Como é que você faz para você? Vamos começar... As notícias são sempre ruins. Né? Sim, né? Vamos buscar coisas que sejam mais produtivas, que acrescente mais. Você tem que transformar isso num hábito, numa rotina. Sim. Eu não vou discutir tragédia, eu vou não, pensar só que é muito boa. difícil, porque as pessoas criaram. E você não tem assunto, olha no noticiário de televisão, é só desgraça, crime, assalto, criança que matou. E o que é mais difícil nas pessoas, não é o amor próprio? As pessoas não estão cada vez mais adoecendo por não considerar, né, que elas precisam cuidar delas? Porque nos ensinaram dentro desse tempo que nós devemos, na verdade, priorizar o outro em detrimento de nós. Então começa dentro da própria lei maior. Amai a Deus sobre todas as coisas e a próximo como a ti mesmo. Isso é sine qua non. Você precisa aprender a se amar primeiramente. Para você entender. Se conhecer também. Sim. Né? E aí questionar, se eu não que estou sou, feliz... Né? É um pouco do existencialismo do Sartre, o que sou, para onde vou, o que eu quero... A história já está pronta, o que eu faço para modificar a história? Sim, e né? por que eu estou infeliz? E se eu estou infeliz, é porque eu estou Alguma razão existe. Então, a própria Ninguém questão... nasce infeliz, né? Fica infeliz. E aí é que está, Cassiane. Os próprios filósofos, na verdade, sempre nos mostraram muitas possibilidades. São interessantes os filósofos, são muito interessantes. Então, qual é a minha relação com o universo? Então, o que eu preciso melhorar para mim, para que eu possa melhorar para o meu semelhante? Isso eu achei legal você dizer agora, de tudo que você disse também. Eu diante do universo. Sim. O que eu estou fazendo aqui? Eu vejo essa coisa linda, vejo as catástrofes, vejo as coisas maravilhosas, vejo o arco-íris, vejo tanta coisa bonita, né? Vejo exemplos de sobrevivência inexplicáveis. Então, eu preciso me posicionar diante de tudo aquilo que me circunda, né? Não posso ficar indiferente. Essa automação, né, do você fazer a coisa mecanicamente, comer no mesmo horário, fazer as coisas. Essa quebra de rotina poderá vir via espiritual. Sim. É reservar um espaço para mudanças. Sim. E esse é o verdadeiro paradigma de cada um. É difícil, mas seria interessante. Então, né? a proposta da verdadeira medicina é mostrar à pessoa que todas as suas respostas e a causa de seu sofrimento e a cura está dentro delas.
Os egos inferiores que criam problemas, diz você. Sim. Né? Então a cura está dentro de nós, diz você. A minha Sim. saúde não está nas mãos do médico, está nas nossas mãos. Sim. É o meu caminho pelo mundo, é o mesmo traço, a Bahia já me deu régua e compasso. Quem sabe de mim sou eu, Gilberto Gil. É isso mesmo? Belas palavras do poeta, né? Então, você vê? Porque é através delas que a gente vai buscar, né, aguçar os nossos sentidos, as Eu nossas faço a emoções. história, eu Sim. sou a história. Gozado isso. As Isso pessoas mesmo. são sempre, né, levadas Isso mesmo. por mentiras, por demagogias, por processos ilusórios. Nós vamos fazer nosso primeiro intervalo, e único, para alívio seu também. Tomamos uma aguinha e voltamos falando mais coisa. A doutora Delma é professora, palestrante, você vê, fala fácil, articula bem, está quase me convencendo. Falta um pedacinho só. Voltamos já já. De volta para a grande entrevista, no nosso segundo e último bloco, conversando prazerosamente com a doutora Delma Fernandes Muniz, de procedência lusitana, né? Estava brincando com ela, se fosse Fernandes seria espanhola de Espanha, mas Fernandes portuguesa. Que coisa, né? Portugal, um país interessante. Você conhece Portugal? Conheço. Você A Lisboa. sente em casa, né, quando chega lá? Não é bem Não. assim. Eu acho tão parecido com a gente. Mas vamos lá, eles são portugueses, né? Sim, sim. Eu avancei muito algumas questões, me dá uma aflição, preciso fazer tanta pergunta que não lhe dei o tempo suficiente para você explicar a minha primeira pergunta, Sim. que é a verdadeira medicina e a consciência crística. Sim. E eu até brincando com você, eu disse, é uma medicina divina. É uma coisa, se propõe uma coisa completamente fora daquilo que está sendo convencional aí. Sim. Né? A medicina que nós conhecemos é o médico. O médico é o quê? Ou é o cirurgião, é o que receita antibiótico, ou que faz o exame, né? É o que prescreve tratamento. E aqui parece que a coisa vai além. Sim. Então vamos lá. Como o próprio nome diz, né? A verdadeira medicina, a medicina divina, é a medicina de Deus. Onde ela vai conduzir o indivíduo, o paciente, à busca do que ele é, a sua essência. Então, o despertar da consciência crística é o despertar daquilo que nós somos em relação ao que Cristo nos ensinou. O caminho da verdade e da vida, o caminho do meio. Então, este tratamento, ele vai levar o paciente a ele começar a questionar as razões de suas dores e o que ele está fazendo com ele. Antes de eu destratar ou desrespeitar o calçone, eu já estou me destratando a partir do momento que eu comecei a reconhecer ou desrespeitar, né? E não levar em consideração o amor em comum. Bacana. Então, este trabalho é um trabalho que visa o paciente a autodescoberta. E qual é a função nossa? Então, quando eu falo nossa, porque óbvio, Cassone, eu não trabalho sozinho, tá? Eu trabalho com a energia, trabalho com o universo, trabalho com seres. E eu trabalho com a própria proposta do paciente que se possibilita algo que ele não buscou, não conseguiu encontrar dentro da medicina da Terra. Por quê? Não aguento mais tomar remédio. Isso me faz mal. Serve para isso, mas não prejudica. estou conseguindo resultados. Então, isso é terrível. Você foi um tratamento brutal, com sérias complicações decorrentes dele, às vezes, né? Chamados efeitos colaterais, né? Sim. E aí você vê que não evoluiu. Aí é fogo, hein? Aí, e essas questões me incomodavam muito. E que me fizeram buscar. Bacana. E trabalhar e esmiuçar, né, a essência da pessoa para que ela pudesse resolver-se. E grosso modo, né, doutora Delma, há um lado muito fortemente psicológico aí nesse trabalho. Sim, claro. Né? Porque a psique é psicologia, é a alma, é o que você está fazendo. Então, não, desviou o rumo da psicologia, Não, virou um negócio tipo autoajuda para ganhar dinheiro. Não é bem isso, não. Não, isso Você gosta de autoajuda, você aprova, acho que é bacana. Tem gente séria nisso, tem gente... Tem, eu acho que se é uma coisa não são que todos, tem... não, né? Não, mas se é uma proposta para o bem, por que não? Se está funcionando para aquela pessoa, por que não? Agora, quando começa a virar uma coisa mercadológica, aí fica complicado, isso, né? Que é o que a gente vê muito. Hoje tudo é mercadológico, né? Tem que vender, deu certo, toca. Sim. Então, se você perceber, Cassone, na própria... Vai falando que eu não te deixo falar. A capa, quem sugeriu a capa Mostra aqui para nós, por favor. Foi um anjo. Ok. Literalmente. Sim. Essa capa foi sugerida por um anjo. Né? Como é que você sabe disso? Você teve uma visão?
Não, porque a Cristiane Framartini Bezerra, nossa grande amiga, Ele me ela, aterra. ela é angelóloga. Você conhece a Cristiane? Sim. Ela Sim, sente já a ouvi presença falar. dos anjos Sim. e fala com uma convicção assustadora que eu não tenho e gostaria de ter. Sim. Então, como é que chegou a você isso aí? Foi uma coisa assim intuitiva? Como é que foi? Como esse trabalho é do próprio arcanjo Cristo, Olha, é arcanjo. hein? Então, óbvio, ele trabalha com as egrégoras do O anjo arcanjo deu. O anjo Sim. arcanjo. Então, então, este trabalho é um trabalho, né, do universo, não é meu, absolutamente. Hein? Então, essa capa, a sugestão foi para que as pessoas, ao olharem, começassem a questionar. Opa! Estou vendo uma árvore aqui e estou vendo o cosmos lá em cima. Isso. As Então, galáxias. isso. Coisa E isso parecida. significa o quê? Que eu estou ligada, de uma Vamos certa ver aqui forma, mais a algo muito Segura um maior. pouquinho. Olha lá, tem uma árvore que seria a árvore da vida, né? Essa árvore, ela... Não necessariamente. Ela, simbolicamente, ela muitas vezes, Sananda se manifesta com essa árvore. É. Ele está dizendo e que o eu universo. sou... Isso, o universo. Vida e universo. Vida e universo. Estão aqui nessa. Vida, mente, Tá alma, aqui, ó. Tá vendo? universo. Você queria descobrir a capa, tá vendo? Que bom. Mas, ó, olha, vamos... Está satisfeita com aquela explicação? Acho que agora você me Eu convenceu. que pergunto. O livro mostra, então, esse livro, são 755 páginas. Você não vai querer ler no fim de semana, nem conversando, nem com o celular ligado. Porque você começa a ler, dizem, eu não consegui ler o livro ainda, eu vou ler agora, mas tem bastante material que ela mesma me enviou, eu também procurei, a respeito do livro, ele está muito bem divulgado. Você vai encontrar provocações ali, você vai ter que ir além. Não pode ficar numa leitura linear e dizer, eu entendi. Não entendeu, não. Tem que ir para frente. O livro, então, mostra e explica a origem e a razão de muitas doenças. Isso interessa muito a mim. E como curar os males da alma e do corpo. Não é isso? Sim. A questão do tempo você já explicou. Então, quer dizer, que fica de recado mais positivo nesse aspecto das dores do ser humano, os males da civilização? Quer dizer, essa coisa mesmo de mergulhar numa verdade e aplicá-la sempre que possível. Sim. É uma receita isso? Os males nada mais é do que a perda, né, da referência, como eu coloquei antes, do que somos. Hein? O que faz as pessoas adoecerem é a negatividade delas. É a prevalecência do seu ego, da sua autoridade, do seu orgulho. Arrogância. Sim, e todas as mazelas humanas, que o homem aprendeu muito bem a usá-las e articulá-las. A partir do momento... Houve um desvio de rota entre a concepção e a que a gente faz? A partir do momento, né? que o homem aprendeu e começou a valorizar Parece que ele ficou pode por conta ser... própria, né? Sim. Então, as doenças nada mais é do que a negação da essência do amor. Então, mediante isso, você começa a sobrecarregar. Por que é um átomo? Nós somos, se todo o nosso corpo, nós somos um princípio de inteligência. E este corpo, ele se manifesta e ele vive independentemente daquilo que eu penso. Então, existe algo muito maior. Você diz que os pensamentos são poderosíssimos. Sim. E se esse átomo, ele é estimulado por aquilo que eu programo mentalmente, então se eu começo a programar coisas ruins, não sou capaz, sou infeliz, e viciar-me com vários tipos de possibilidades, e hoje que as drogas, cigarro, bebida é uma coisa que está aí para a humanidade. Consumo, né? Uma coisa Sim, e isso vai levando cada vez mais o quê? A pessoa a se apoderar, ou seja, se aprisionar dentro de um consumo desenfreado. E há um valor moderno que é muito ruim. Sim. Você vale por aquilo que você tem, não por aquilo que você efetivamente é. Sim. É uma brutal inversão de valor. que foi Tem trazido... grana, é gente boa, não tem... Isso é um condenado. E que foi trazido pelos anjos que caíram, pelos seres negativos. Como é que a gente recupera esse negócio, a verdade aí? Que está constatado que está ruim mesmo, né? Começa, primeiramente, com uma palavra muito pequena que tem um grande poder. Amor? A busca da fé. A busca da fé. Fala da cura pela fé também, que está aqui também implícito. Sim. A crença é o objetivo pelo qual eu creio em algo. Eu creio na cura. Já é uma proposta do indivíduo.
Seus pacientes se reportam muito a isso. Sim. Eu li alguns lá, depoimentos que você tem no seu blog lá. Depois que eu conheci a doutora Delma, eu estava vivendo tem umas situações feias lá, hein? Sim, muito quase feias. sempre mulheres, hein? Muito. Agora tem surgido mais homens, É, que né? os homens são mais inibidos, existe uma tem coisa medo cultural de aí. confessar a coisa. Vai que só mas tem hipnotiza, eles lá surgido. se revelam coisas do mensalão, lá fica difícil. Então, e a gente percebe que é um crescendo, é uma coisa lenta, as pessoas vão se descobrindo, Sim. tendo uma outra visão da realidade. É assim mesmo, né? É um processo Porque construído. você vai buscar um profissional, normalmente quando você busca, porque você não está dando mais conta, você não conseguiu buscar elementos, Desesperado. instrumentos Que é um internos. remédio para ver se resolve. Não adianta. É. Aí você chega, eu gostaria, então entenda que a primeira cura está em você. Nós te ajudamos, É eu o, vou te é o ponto de ajudar. partida. Eu Sim. vou me curar. E acredito nisso. Isso é fundamental. Por quê? Ao fazer isso, se você é uma célula e uma alma viva de Deus, então você já abriu o caminho para o bem. Facilita, né? Sim. Porque a cura é a vida. A cura é você conseguir superar todas as suas dificuldades. Então, quando a pessoa ela vem, muitas vezes ela está arrebentada, ela está acometida de um câncer, de uma diabetes, que até então a medicina não conseguiu, existem propósitos, mas não se buscou a cura, ou não se possibilitou a revelação da cura, tem isso também, Cassone? Porque a indústria farmacêutica tem interesse, né? E nós sabemos que isso é uma mata, coisa. Viu? Sim. Então, existe esse primeiro sentido e busca desse paciente, que então ele está fragilizado, ele está carente, ele está perdido. Então, a primeira questão é, você crê na cura? Não, eu creio na possibilidade de você me curar. Não, você crê na cura, eu vou te ajudar. Só que tudo está em você. É você que vai ter que buscar disciplina, é você que vai ter que... Cuidar dos seus chakras. Vai ter que mudar os seus modos, né, os hábitos. Né? Nossa, vai ter que parar de fumar, maluco. vai ter que parar de beber. E aí? É um trabalho maluco esse, não é então, fácil não. Aí é onde entramos nesse menino aqui, pelo qual nós vamos trabalhar o quê? Esses egos inferiores que levam a pessoa a não ter o controle da sua necessidade, dos seus anseios. Porque é uma energia, Cassone. Nós não caímos nessa realidade à toa. Existe algo que está muito além, que as pessoas ainda não acordaram e que leva elas a pensarem e agirem de forma contrária daquilo que elas desejam. Que isso adentra muito além do que é chakras, do que é alma. Porque isso está ligado à manipulação dessa realidade nossa. Então, você diz que os chakras em desarmonia, né, eles arrebentam com o seu equilíbrio, Sim. sua harmonia de vida, o seu eu interno. Então, é ali que eles interferem mais diretamente. Esse eu interno, você já esboçou alguma coisa, praticamente, o que seria? Que é uma peça importante da sua discussão. Sim. O nosso eu interno seria aquilo, o que somos enquanto alma, enquanto energia. Mas isso depende de mim ou não depende de mim? Isso depende de você, Depende pelo próprio muito de mim. processo de busca de autorrevelação. Então é algo construível, Sim. construtivo. Isso. Algo que você possa construir. Sim. A partir do momento que você começa a sentir que ao realmente começar a orar, e a oração nada mais é do que você se entregar, né, a algo que não é visível, mas é perceptível, porque a energia é perceptível. Deus não é algo que vemos especificamente pelo físico, mas é algo que sentimos pela essência. Aí está a questão. E aí, quando as pessoas normalmente vão buscar um tratamento que seja alternativo, que seja um tratamento diferenciado, porque é uma proposta totalmente inusitada, né? Porque falar da verdadeira medicina é você aguçar dentro de um modelo, né, de tratamento na Terra que segue todo uma estrutura, né, vendável de remédio, de conduta, anatomia, física, e isso está ali falando, nós estamos discutindo a questão da alma. Perfeito. Das energias. Doutora, normalmente tem a impressão que os pacientes, alguns já desesperados, tentaram de tudo, já passaram certamente por psiquiatras
começa com um psicólogo, mas o psicólogo não pode receitar remédio, ele vai atrás do remédio, na obsessão de se curar, o psiquiatra empanturra ele, às vezes, de remédio. A senhora, quando recebe esse paciente do seu consultório, a senhora manda suspender esse remédio ou manda maneirar e, de comum acordo, trabalha com os dois aspectos? Sim. Isso é importante, a sua pergunta, porque o tratamento ele é multidisciplinar. É importante o acompanhamento do profissional. Você não pode desprezar de jeito nenhum. A parte física. Mesmo porque existe a questão do uso e aquilo que o remédio está ligado ao tratamento, porque a pessoa já está usando aquele medicamento. E aquele medicamento já surte um efeito nesse indivíduo. Então, o que nós colocamos? Você vai continuar seguindo o profissional que você acorda, você confia, e nós vamos agora lhe propor uma mudança onde você vai começar a entender que todas essas questões que estão interferindo na sua qualidade de vida, que são questões internas, que são questões energéticas, né? Ajuste de chakras, a manipulação de energias, a apometria que adentra várias vidas simultâneas, vidas passadas, para que a pessoa possa... Você não recorre, me desculpa, você não recorre ao recurso da regressão, que pode ajudar muito no tratamento. Sim. Você faz simultaneamente ou Sim. a pessoa pede? Não, você sugere? A própria regressão ela é importante depois Você trabalha com hipnose junto? Sim. A própria regressão... Sua estratégia, sua metodologia implica mais de um aspecto. Sim. Primeiro nós vamos trabalhar todos esses egos inferiores na árvore da vida. São 11 egos inferiores. Cada um deles ligados a céfras, que são inteligências divinas. Então, vamos começar, para você poder entender. Sim. Né? Tem o problema do tempo. Quando o paciente, então, nós iniciamos o trabalho da árvore da vida, nós vamos trabalhar a relação dele com a Terra, com a vida, a relação dele com as pessoas. Então, nós vamos começar a fazer ele entender que aquilo que ele está dizendo, que aquele problema maior do que a capacidade dele enfrentar, é ele que está criando. Para isso, nós temos que trabalhar a energia da árvore da vida e recolher esse ego inferior. Que a Cabala levou 33 anos e estuda 33 anos, aquele que realmente vai buscar estudar isso para aplicá-la. Meu Deus. Então, o que é o nosso trabalho? Auxiliar o indivíduo para que em um ano que seja, ou dependendo daquilo que o superior liberar, em 6 meses, a gente conseguir recolher os 11 egos inferiores. E a melhora do paciente, ela é acusada Sim. por ele ou você percebe também? Ele vai perceber, é uma coisa em conjunto. A energia do paciente começa a mudar. Ele começa a sentir intolerância frente à agressividade, intolerância frente ao desrespeito. Isso é uma mudança de enfoque. Sim. Ele começa a sentir intolerância até mesmo ao consumo da carne, porque começa a lhe fazer mal. Porque a carne... descoberta interessante. Sim. Intolerância à bebida, porque ele começa a sentir que aquilo não está fazendo bem. Ao cigarro. E aí ele começa a ter reações, porque não é um trabalho da busca do equilíbrio da alma? Sim. E a alma não é uma energia límpida, cristalina? Correto. Então, a partir do momento que a gente vai trabalhando, ele vai começando a mudar uma série de coisas na vida dele. Doutora Delma, eu temia por isso e acabou acontecendo. Nós vamos ter que deixar para falar da hipnose e da regressão num outro programa, só sobre isso. Se você topar, você volta aqui. Nós vamos falar desse seu livro, Felicidade porque isso aqui é um assunto... Pô, você não perguntou, ficou falando lá de chakras, essas coisas que todo mundo fala. Quero que você fale desse negócio, como é que eu faço, quero saber quem que eu fui, quem que eu sou. Né? O programa não está assim, querendo apelar para a audiência, ele está querendo exatamente entender esse projeto seu, que é muito ousado, né? Você jogar uma verdadeira medicina diante desse mundo capitalista, onde as pessoas acham que medicina é cirurgia de alto espectro, se faz no Albert Einstein, em São Paulo, etc, etc. E de repente você, né, orientando a pessoa através da vontade dela, ela acaba modificando muita coisa e curando muita coisa. Eu achei muito legal. Onde o seu livro é encontrado? Parece que tem que ligar lá para você, para receber o livro. A princípio nós estamos ainda em negociação. Mas você vai pôr um preço lá em cima, precisa dar uma inflacionada nesse preço, menino, senão todo mundo foge. Até eu gostaria, Cassone, mas
A própria obra em si, isso é muito caro, são 700 e poucos. 55 páginas, com uma ilustração belíssima. Entendeu? Olha aí. Mas, assim, no meu site, no meu consultório, as pessoas que tiverem interesse podem ir lá encontrar. É um preço mais acessível. Sim. Né? E aí depois as telefone, assim... Sim, 3421-4219. Repita com calma. 3421-4219. Isso. Aí a pessoa atende e ela fala, eu quero o livro da doutora Adelma. Isso. Entendeu? Que bom. Muito bem. Ficamos assim, então, estamos praticamente encerrando. Pois, o telefone? Desculpa. Tá vendo? 3421. Menino, devagar agora. Se falar isso, você teve 3421-4997. Esse me é familiar. 3421-4997. A última tentativa. 421-4997. Maravilha. Tem a questão da reencarnação, esses chakras que são sempre um desafio. E ela traduz numa linguagem simples. Agora, eu percebo que não dá para você traduzir com muita simplicidade coisas complexas também. Sim. Às vezes o seu consultório fala muito mais do que toda essa coisa teórica, né? É diferente você viver... você está vivenciando. E chega um momento, Cassandra, que até os pacientes... Hoje nós vamos trabalhar Malkuth, eles mesmos já falam. Está vendo? Porque eles vão se familiarizando e sentindo. Que bom. E você atende o tempo todo? Você é professora também? Não, agora eu só estou no consultório. Você está a partir das 8 horas? 7 horas da manhã. 7 da manhã. Ô, madruga, é bom. Madrugamos. É bom para receber os arcanjos e os serafins? É bom para expulsar o capeta? Então tá bom, vamos começar a acordar mais cedo. Doutora Adelma, foi ótimo tê-la conosco. Obrigado. Obrigado a Mônica, obrigado a todo mundo que se empenhou com essa entrevista, porque fica uma vontade de quero mais. Não deu para a gente, evidentemente, esgotar, nem era pretensão minha. A ideia era mostrar o seu trabalho e divulgá-lo dentro do possível, das nossas limitações aqui de um programa semanal. E agora a gente vai ler com calma, vamos tentar levantar as dúvidas, porque eu sou daqueles leitores que, por prática profissional, né, a gente pega aquele marcador de texto e vai marcando. Chega uma hora tem mais amarelinho do que preto no livro. E eu passo lá um negócio, mas uma letrinha aí eu vou ter que usar óculos. E são 700 páginas de uma letrinha minúscula, senão seria gente. Muito maior, Cassandra. Pelo amor de Deus, ia passar de 1000 páginas, multiplica por 2 isso. E aí eu anoto. Tempos depois, eu vou buscar lá o porquê que eu assinalei. Esquece, não tem memória para guardar isso aqui. Muito obrigado, viu? Foi ótimo tê-la aqui. Eu que agradeço. Sucesso no seu trabalho, seu livro, Obrigada. viu? Fica aí a recomendação.